quase 56 milhões em um ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses de mercado imobiliário. Hoje no Papo Vext, eu tô aqui com meu grande amigo, meu grande irmão, Juliano Freitas, e ele vai contar tudo pra gente sobre como tem sido essa trajetória brilhante, que a cada mês a gente se surpreende, e é lógico que vai ter muita coisa aqui que a gente vai conversar, que vai abrir muito a mentalidade, vai virar muita chave para quem está acompanhando, para quem é do mercado imobiliário, e certamente vai ter muito cliente feliz também, que esse homem tem cliente demais. Foram 56 vendas, é isso? 65 vendas. 65 vendas, rapaz do céu, é venda demais. Ele chega com a mãozinha no ombro assim, quando vê, de repente... Se contar meu segredo, acabou. Eu já vou começar contando o segredo do homem já. De repente ele vendeu. Esse é o Juliano Freitas, um cara cristão, vendedor nato, mega talentoso, também é músico, né? Sim. Pai, marido, e um cara que tem sido exemplo pra gente aqui na Vext. Eu queria que o Juliano começasse se apresentando, contando um pouco da história dele, da trajetória dele, porque é muito novinho, ele é um bebê no mercado imobiliário. E tu sabe que depois vou contar uma história que o Juliano escondeu a idade dele durante muito tempo. Mas deixa pra depois. Juliano, meu irmão, se apresenta pro pessoal que tá te assistindo aí. Quem é o Juliano? Conta como é que tem sido a tua trajetória profissional, o que você fazia antes de entrar no mercado imobiliário, e o pessoal quer te conhecer. Ô João, primeiro uma alegria imensa, né, de estar aqui no Papo Vext. Rapaz, a régua da Vext é alta, né? Então pra gente é um privilégio poder estar aqui sentado nessa cadeira falando desse resultado, e eu não posso começar, né, falando desse resultado sem de verdade agradecer a Deus, né? Então não é só a força do meu braço, com certeza não, mas é a graça de Deus, sim, as bênçãos de Deus operando constantemente na minha vida, né? E antes de entrar no mercado imobiliário, eu trabalhei muitos anos com a música, né, sertaneja. Então eu sou um compositor, tive muito sucesso no sertanejo, centenas de músicas gravadas, dezenas de grandes nomes aí. E mudei para Pissarras, era um sonho nosso, né, morar em Santa Catarina. E a gente se mudou para Pissarras e começamos a ver todos aqueles prédios sendo levantados. E eu estava trabalhando ali na música, mas também ficava muito tempo parado, né? Santa Catarina, né? E só na praia não dava, né? E daí minha esposa falou, você precisa arrumar alguma coisa a mais para fazer, né? E que você não entra no mercado imobiliário, você conhece muita gente também. E aí, como o bom homem, né, que ouve a sua esposa, né, João? Você sabe bem disso? Sei bem como é que é isso aí. Eu fui para o mercado imobiliário e aí tive a alegria de pisar dentro da Vext, né? E falando assim, espiritualmente, quando eu pisei naquele lugar, na atmosfera daquele lugar, eu senti mesmo e fui convencido de que aquele era o lugar. Eu não sabia muito bem o que estava acontecendo, né? Mas senti algo muito bom e fui deixando as coisas acontecerem, e graças a Deus tem me surpreendido até mais do que aquilo que eu penso ou que eu peço. Que benção. E o Juliano, quando esteve lá na Vext, eu acho que foi no primeiro dia que ele esteve lá, estava conversando com o Lucas Cardoso, a gente e depois se conheceu. Contigo, sim. A gente já percebeu nele uma vibração, um entusiasmo, algo muito positivo, e que dava para saber que era alguém diferente que estava chegando. E a gente, todos os dias, né, na Vext, a gente tem um dos nossos princípios e valores é a gente respeitar o que são os princípios cristãos. E todos os dias, quando a gente agradece, quando a gente inicia o dia, a gente também pede para o Papai do Céu mandar pessoas boas, e ele ouviu bem a nossa oração e mandou gente boa aí, como o Juliano. Pai de 3 também, me conta um pouco dessa família grande aí, que eu gosto, eu me identifico com família grande. Então, inclusive eu comemorei agora 23 anos de casado. Caraca, que legal. Embora, né, a idade não apareça, nunca, né, João? Aparece, não. Parece que tem 23 anos de idade, de casado, 23, Até vou deixar claro aqui que todo mundo tem comentado que parece que eu tenho 30 anos. É um pouquinho mais. Mas 23 anos de casado, muito bem casado com a Thalita, né? E tenho a Emanuele com 21 anos, o Gabriel com 18 e o Ezequiel agora
com 11 anos. Que legal. Você sabe que a gente conhece uma árvore pelos frutos e a gente vê na vida do Juliano os frutos se parecendo com a árvore, né? Os filhos do Juliano caminhando na mesma direção que o pai. Teve um filhão aí agora que foi presenteado mais cedo. Hoje, exatamente hoje, nesse dia que a gente está gravando aqui o Papo Vext, o Papo Vext até, deixa eu abrir um parênteses, porque a gente está fazendo com o time que faz parte do Vext Club. Eu vou falar um pouco mais sobre o que é o Vext Club, mas o Juliano ficou em primeiro lugar desse grupo seleto de corretores e mais cedo ele estava mostrando para mim a imagem. Ô João, olha só o presente que eu comprei pro meu filho, cara. Rapaz, que presentão que ele deu pro filho e eu fico feliz, a Vext fica muito feliz. O Juliano hoje está na diretoria de Balneário Pissarras, né, que o Mike quem toca Pissarras, e certamente ele também é um líder que fica muito feliz com cada conquista do nosso time e o Juliano tem sido o reflexo disso. Já vem investindo também no mercado imobiliário, mas está fazendo assim uma trajetória fantástica e eu quero começar por essa parte. A primeira pergunta, Juliano, para ti poder responder para quem está acompanhando é: o que você identificou no mercado imobiliário que te fez ter tanto sucesso em pouquíssimo tempo? Você vem quebrando recordes e olha que eu entendo de venda porque trabalhei muito tempo na área de vendas, estando lá na ponta, atendendo o cliente, e ele superou todos os recordes mesmo, fez muita venda que ninguém imaginava e um resultado consistente e crescente. A que você atribui esse resultado? Por que o Juliano tem alcançado tantos patamares tão altos assim de VGV, de campeão, sempre se mantendo lá nos primeiros lugares da empresa? O que tem virado de chave para ti? Bom, primeiro eu sempre penso, né, ainda que esses resultados são em pouco tempo, né, eu sempre penso a longo prazo. Legal. Né? Então a primeira coisa que eu entendo eu vou lidar com pessoas e essas pessoas eu quero manter o mais tempo possível ela junto de mim, né, fazendo novos investimentos e falando principalmente de mim e falando bem. Legal. Então sempre eu busco ter uma excelência total no servir essa pessoa em tudo aquilo que ela precisa, não somente vender para ela e pensar na comissão, né? E um dos atributos que me deu uma baita confiança para isso foi a Vext, né? E eu lembro quando eu entrei no mercado imobiliário, né? Eu vim da música e eu olhava uma planta e de verdade, você vai dar risada, eu não sabia onde que era o banheiro. Eu olhava uma planta, não sabia onde era o banheiro. Mas uma coisa eu sabia, cara, eu não entendo disso, mas eu entendi o que é a Vext. E eu comecei a fazer essas vendas vendendo mais a Vext do que o próprio imóvel. Verdade. Né? E comecei a falar da Vext porque eu sabia que essa empresa ia dar o respaldo que eu precisava para mim não ter nenhum tipo de problema com dar algum tipo de problema para aquele cliente. Então eu comecei a vender muito bem a empresa, né? Automaticamente comecei a conhecer bem o produto e a construtora. Aí o segredo é você se apaixonar por aquele produto que você está vendendo. Legal. Ter a confiança também daquela construtora que realmente ela vai entregar, que aquilo que ela prometeu de padrão construtivo, acabamento, prazo, ela vai cumprir. Então isso já gera em você uma baita confiança também. Legal. E o terceiro ponto é a região, né, João? Poxa, não tem como hoje olhar para o litoral norte de Santa Catarina e não ver uma prosperidade imensa acontecendo naquele lugar. Verdade. Pessoas como nós, né, que somos investidores também, ganhando dinheiro de verdade nessa região. Então, se você leva algo para o cliente que tenha todos esses atributos, não tem como dar errado, né? Ele vai ganhar muito, a gente vai ganhar muito e todos vão ficar felizes. Verdade. Né? Isso é tão verdade que eu lembro no começo, quando o Juliano começou com a gente, eu não lembro se foi no segundo ou no primeiro mês, que a gente foi até Guaratuba. Foi, né? Mais ou menos nos primeiros meses ali. Sim. Não, acho que foi no primeiro mês. Foi no primeiro mês já. E fomos ali para Guaratuba e ele vendeu apartamentos lá pro pessoal que poderia ter investido ali em Itapoá, que está crescendo também, uma boa região, mas ele conseguiu pegar esse público e fazer eles investirem, grandes empresários lá de Guaratuba investirem em Pissarras.
mas foi muito engraçado porque eu tava aqui conversando com o cliente, quando eu olho pro lado, ele tava do jeitinho dele. Do ladinho, você tava do lado do amigo, do cliente, e quando ele colocou a mãozinha no ombro do cliente, eu falei, rapaz, esse é vendedor, fechou, cara. É só uma questão de tempo, e não deu outro, o Juliano cresceu muito. Graças também a um cara que tem evoluído bastante, né? O Cleverson, que é o gerente do Juliano, tem feito um trabalho de mentorar, de mostrar o caminho, de direcionar. Também foi um campeão em vendas na época de corretor e hoje tem feito esse trabalho junto com o Juliano de estar dando suporte e apontando a direção, e o Juliano tem escutado, tem ouvido, confiado e feito, que é a nossa frase aqui, ouvir, confiar e fazer, e está alcançando um resultado muito grande. Até os incorporadores, Juliano, estava falando para ti aqui antes da gente gravar, estava semana passada com o incorporador queria comprar do Juliano, porque ele falou, rapaz, o rapaz é vendedor, cara, ele ligou pro cliente na minha frente, então é muito legal quando você, de fato, compra aquilo que você está vendendo, né? Então o Juliano falou uma verdade aqui, de tudo que trouxe, mas uma principal é que existe uma prosperidade muito grande acontecendo na nossa região, no nosso litoral, e quando o vendedor ele acredita tanto a ponto de inclusive investir o próprio dinheiro nesse mercado, não tem como gerar uma dúvida no cliente, não tem como não gerar o resultado, né? O Juliano tem feito isso. É verdade. Ô Juliano, mas antes do mercado imobiliário, com o que você trabalhava? Você falou um pouco da música, mas desde o início da tua carreira sempre foi música ou você já trabalhou com vendas em outros segmentos? Trabalhei com vendas, eu trabalhei numa loja de móveis e eletrodomésticos, né? E foi até uma história engraçada que quando eu entrei, porque desde novinho, né, desde os 12 anos eu já fui trabalhar, né, para ajudar minha mãe. Começou com 12 também? 12 anos. Eu também, com 12 para 13. E aí para ajudar minha mãe, e assim, eu não tive tanta oportunidade assim para se dedicar ao estudo, né, então não tinha muito estudo, né. E aí eu lembro que eu conversei com a gerente da loja, né, tive recebido uma indicação para entrar lá. E a gerente gostou muito de mim e falou assim, eu vou contratar você, mas teu currículo não tá muito bom. Mas eu vou te contratar. E aí eu lembro que a dona da loja chegou, depois de uma viagem, foi analisar os currículos, né? E daí ela subiu lá na loja e falou pra gerente, como que você me contrata um cara com esse currículo? e a dona da loja chegou e falou, você não tem cara de vendedor. Falou isso pra mim. Olha isso. Desse jeito. E aí... Você tinha quantos anos na época? Cara, eu acho que eu tinha uns 22, mais ou menos, 21, 22 e tal. E ela falou desse jeito, você não tem cara de vendedor. Nossa. Daí eu falei, tá bom então. Daí eu lembro que eu dei uma corridinha pro banheiro pra orar, sabe? Pedi a ajuda de Deus, porque eu precisava daquele emprego. E eu lembro que em 5 meses, eu fiquei em primeiro lugar. Que legal. Né? E de toda a rede ali, eu já tinha mais de 100 vendedores, eu tava ali entre os 10, né? Depois eu saí da loja, trabalhei como representante também, né, de produtos alimentícios, e depois ingressei na carreira da música. Tive dupla também, e depois comecei como autor mesmo, né? E daí tive, graças a Deus, também vários resultados aí como autor. E falando sobre resultados, Juliano, foram algumas premiações já que você ganhou na Vext, né? Sim, Vamos lembrar de cada uma delas? Você me ajuda aí? Vamos tentar. O primeiro delas, a grande conquista, assim, que é algo que todos que fazem parte da Vext almejam muito, é fazer parte do Vext Club. Você está a segunda vez agora como primeiro lugar. Na primeira vez você ficou em quarto lugar, agora já está em primeiro. É a segunda vez que o Juliano consegue ficar entre os corretores que mais vendem no semestre. E além do Vext Club, qual foram as premiações que você já levou até agora aí, Juliano? Bom, como o João falou, né, a gente agora atingiu a placa de 50 milhões. 50 milhões, né? Verdade. Estamos batendo quase 60, mas recebi, poxa, é uma alegria que não... Eu tava atendendo um cliente a hora que o João tava chamando pra placa, deu o celular. Para tudo, eu tenho que contar isso aqui. Nós estávamos agora de manhã, a nossa reunião mensal acontece, né?
na segunda-feira do mês. E aí, a hora que eu fui chamar o Juliano para ele poder ganhar o prêmio do corretor que mais vendeu no mês, das 2 unidades, Joinville e Pissarra, a gente tem o top 3 de toda a Vext. E o homem tava onde? Na hora da reunião mensal, ele tava vendendo, tava lá na sala fazendo uma conferência e o gerentão veio representar ele, levou o cheque de R$3.000, que a gente tem as premiações aqui mensais, que é algo que movimenta muito a empresa. Mas foram alguns prêmios, né, Juliano? Viagens, carros, viagem, conta tudo que já aconteceu aí. Já agora em 3 construtoras, né? Legal, quais foram? Em 3 construtoras, a Frechal em 2 quadrimestre e também campeão do ano. Legal. Né? 2 campanhas da construtora Mabren também, e uma alegria de ter levar um carro zero, né? Um HB20 zero quilômetro. HB20 zero também. Agora, a gente esteve em segundo lugar na Halsten, né? Legal. Também ganhei uma viagem. Ganhou hoje uma viagem para inclusive, estou vendendo uma, porque ganhei uma da Vext e ganhei uma da Halsten. Vou aproveitar o sucesso do Papo Vext para poder vender uma viagem, né? Ganhei também da Frechal uma viagem para Noronha também. Legal. Foi o Fernando Noronha que você foi com a família, com a esposa? Sim. Legal. E aí os prêmios, né, premiações em dinheiro, né, da Vext também e de todas as construtoras, né? Que legal. E agora tá aí se destacando numa nova parceira, que já foi... Em quantos dias você fez 5 vendas? O projeto começou agora faz 2 ou 3 semanas? 2 ou 3 semanas e a gente está encabeçando aí a campanha da consultora BRCom. Legal. Foram 5 vendas? 4. Agora tem a última, mais uma para assinar, 5 vendas. Olha só, 5 vendas em menos de 3 semanas, gente. É muito resultado. VGV média de 2 milhões e meio. Então isso é foco, isso é fruto de muito foco, de acreditar de fato. E a gente sempre fala que existe um método por trás da Vext. E o Juliano, ele ouviu, confiou e fez e colocou em prática esse método. E eu queria também que o Juliano falasse sobre o método da Vext, o quanto que foi importante para alavancar o teu resultado em tão pouco tempo, né, Juliano? Sim. Se puder falar um pouco sobre essa dinâmica do dia a dia da Vext, o que você viu que mais te ajudou com relação às reuniões, treinamentos, mentorias, o que você viu assim que identificou que mais contribuiu para esse resultado ele chegar tão rápido? Primeiro ponto, eu cheguei na Vext, é importante dizer, já sabendo, né, eu sempre falo isso, né, quem é Deus, quem eu sou nele e quais são os meus direitos que ele conquistou para mim, né? E de cara, o que eu mais me identifiquei com a Vext é de ver que a Vext não estava ali apenas acelerando e empolgando os corretores para vender com foco no dinheiro, né? Então, sempre... E foi a primeira vez que eu ouvi a frase assim, que a Vext estica pessoas, né? Eu comecei a entender sobre aquilo e eu vi que a visão da Vext não estava no dinheiro, mas em sim fazer pessoas prosperarem. Então ela não estava pensando só no bolso dele. Então eu falei, rapaz, esse negócio aí, Deus está nesse negócio, né? E vendo toda a prosperidade da Vext também, a dedicação da Vext em cuidar das pessoas, no geral, não somente na vida profissional, mas também no espiritual. E isso bateu com os meus princípios, com os meus propósitos. Falei, rapaz, eu vou surfar nessa onda junto, que vai dar bom, né? E os treinamentos, né, diário que a Vext tem, nos ajudando mesmo a literalmente ser esticado todos os dias, né? Tanto da questão da liderança, né, desde os diretores até os gerentes e a gente que está galgando aí para crescer e com certeza avançar ainda mais, né? Você sabe, Juliano, que eu lembrei agora de uma das nossas convenções, eu não lembro se foi numa convenção ou numa reunião mensal, mas que você falou algo que para mim ficou muito na minha memória desde então, sobre essa parte dos princípios, né? A gente tá ali no quadro, inclusive, um dos princípios da Vext é que a gente trabalha com princípios cristãos e Deus é o dono da Vext. E certo dia o Juliano, já um cara na parte espiritual com uma certa caminhada, uma certa experiência, inclusive agrega muito valor na vida das pessoas com essa experiência, ele chegou e falou para todo mundo assim, gente,
primeiro passo, o primeiro foi algo nessa linha, Juliano, me corrija se eu estiver errado. Mas o primeiro ponto que eu entendi na Vext é que Deus é o dono da Vext. Se Ele é o dono, eu não posso ficar de mal com Ele. Eu tenho que me dar bem, eu tenho que estar bem com Ele, porque Ele é o dono da Vext. Então, isso dá pra ver que foi algo que a gente, até porque nós, seres humanos, nós somos seres tricotômicos, né? Como fala, a gente tem um espírito, uma alma e um corpo, né? Tem gente que muitas vezes trabalha no mercado imobiliário só guerreando com o corpo, só trabalhando com o corpo e se esforçando, mas falta muitas vezes essa questão de adquirir uma mentalidade, mas também ter a certeza em espírito aquilo que foi chamado, né? Fala um pouquinho sobre essa tua experiência, porque não tem como desconectar da tua história, né? Eu sei que você é uma pessoa muito espiritualizada e tem ajudado muita gente aqui com isso também. Quando eu entrei na Vext, né, então eu ouvi muito, Deus é o dono da Vext, né? E como que você vai crescer numa empresa, como que você vai prosperar e avançar nela se você não tiver intimidade com o dono? Né? Não faz sentido nenhum, né? Então, se você não tem intimidade com o dono e você não quer ter intimidade com ele, não faz sentido você nem estar na Vext, eu acredito, né? Claro que às vezes você pode entrar em um determinado momento, e aconteceu isso com muitas pessoas, né? Que não tinham intimidade com o dono da Vext, mas depois acabaram tendo, né? E a gente vê aí resultados, né, de grandes pessoas. Eu faço questão aqui de Joinville, inclusive o Diogão, né? Eu tava com ele esse final de semana e a gente vê o crescimento, literalmente, né? De uma pessoa que chegou aqui e não acreditava, né? Não tinha relacionamento. E outra coisa também, né? É que eu falei também numa outra reunião nossa, né? É que eu tenho literalmente colocado o dono da Vext para fechar os negócios comigo. Cara, que a estratégia melhor do que essa não tem, né, João? Não tem. E a estratégia está aberta, né? E a estratégia está aberta. Você pode decidir hoje ter intimidade com o dono da Vext e colocar o dono da Vext para fechar negócio para você. Não tem fechador melhor. Não tem fechador. E eu posso até testemunhar, cara, porque literalmente Deus fecha os meus negócios, né? Eu tava contando o testemunho de um cliente que comprou um apartamento, cara, um apartamento num VGV bem baixo, né? Um dos apartamentos assim de entrada mesmo, né? E rapaz, eu não tinha nem pedido indicação para esse cara. Esse cara saiu na cidade dele, ele ficou tão feliz, tão satisfeito, né? Com o atendimento, com a aquisição, com o plano de negócio que foi feito para ele, que ele saiu falando de mim na cidade inteira. E daí no domingo eu chegando da igreja e ele me ligando por vídeo com um cliente para me indicar. Olha só. E o primeiro cliente que ele me indicou já comprou 5 comigo. Olha só. Né? E daí ele indicou outro cliente, que indicou outro cliente. Eu acredito que só na cidade, na região ali, eu tenha vendido pelo menos uns 20 milhões. Ou seja, não tem como falar que essa venda ela aconteceu totalmente natural ou pela força do meu braço. Né? Deus, ele tá nesse negócio. Né? Não tem como falar do resultado hoje da Vext e de tudo que a Vext tem alcançado e a posição que ela tem alcançado dentro do mercado imobiliário sem falar que Deus não está nesse negócio. Não é, João? Verdade. Porque o resultado realmente é surreal, né? E é incrível porque a gente muitas vezes sonha, né? Mas é aquela que é a nossa passagem, talvez a que a gente mais declara aqui dentro da Vext, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no nosso coração, aquilo que o Senhor tem guardado para os que o amam. Então a gente tem amado Deus de verdade e Ele tem nos surpreendido mais do que a gente pode imaginar, né, Juliano? Então a gente vê o resultado das pessoas assim, é algo que de fato fica muito claro, fica muito nítido. E pegando um gancho, na semana, acho que faz umas 2 semanas, você mandou um áudio de um cliente dando feedback. O cliente, ele teve literalmente o cuidado, o zelo de mandar um áudio, eu acho que de quase 4 minutos. No final ele até brinca que era um podcast, mas que era algo que ele queria trazer, porque muitas vezes o ser humano, quando é para criticar, critica, e para dar o bem, para dar um feedback positivo, acaba não dando. E ele falou, eu quero te parabenizar, e falou várias coisas a respeito do comportamento, do posicionamento, da maneira como o Juliano levou a negociação de forma leve, sem ser invasivo, sem ser aquele vendedor que não tem informações, dados para poder trazer para o cliente. Então ele trouxe tudo, deixou o cliente muito seguro
e o cliente fechou negócio, estava vendo, já tinha visto imóveis com vários corretores, inclusive com corretores dentro da Vext mesmo, mas sentiu uma confiança muito grande e fechou negócio com o Juliano. E eu falo sempre que no mercado imobiliário a gente não faz clientes, a gente faz amigos, né, Juliano? Sim. E o Juliano, ele tem construído o que a gente defende aqui dentro sobre construir um ativo, né? O corretor de imóveis, ele pode construir um ativo gerador de renda. Para quem não leu o livro ainda, eu vou te convidar a ler o Pai Rico e Pai Pobre. Ele fala sobre a diferença entre ativos e passivos. E o seu cliente, ele é um ativo, é você manter ele informado, nutrido, manter um relacionamento com ele para que ele possa continuar fazendo negócio e também te indicando, sendo um propagador do teu trabalho. Isso tem acontecido com o Juliano. São várias vendas, né, Juliano? De todo o teu resultado. Eu acho que a maior parte do teu canal de captação de clientes é por indicação, certo? Hoje é por indicação. Eu coloco aí pelo menos uns 85%. Olha só, das minhas vendas, né? 85%, gente, é muita por coisa. Indicação. Eu até esses dias estava num treinamento com uma grande corretora lá de Balneário Camboriú, né? Que a construtora trouxe, né? Para um evento. E aí ela veio conversar comigo, né? Porque tinha falado do meu resultado, né? A diretora da construtora falou com ela sobre isso. E daí ela falou, ó, como que é os teus leads, né? Como que é as suas captações, né? E eu falei, hoje a maioria são clientes de carteira. Daí ela falou, mas que carteira? Eu falei, a carteira que eu posso... mas você não tem 1 ano e 8 meses de mercado? Não deu tempo de fazer uma carteira? Eu falei, mas deu. Então, assim, realmente esse cuidado, essa excelência, né? Em estar com o cliente, e isso é a visão da Vext, né? Não olhar apenas daquele cliente como um VGV, como uma comissão, né? Mas trazer para o cliente segurança, né? Perfeito. Colocar ele na melhor construtora, no melhor empreendimento, na melhor localização, com a maior rentabilidade que vai gerar para ele e a menor descapitalização. Então, cara, ele vai ter um bom negócio em todos os pontos. Então é trazer essa confiança, né, para ele também, que a Vext escolheu, ela filtrou as melhores construtoras para trabalhar. Primeiro, blindando o cliente de qualquer tipo de frustração, né, e também blindando a nossa imagem, né, João? Então, quando eu vou para o cliente, eu já trago todos esses atributos e essa segurança. Que inclusive me deu até vontade de comprar agora. O homem é tão vendedor que volta e meia, tá perto de bater uma meta, ele falou, João, não quer comprar um apartamentinho aí? Ele liga pro Leonardo, pro Michael. O nosso resultado, tudo que tem acontecido na Vext, nunca foi segredo. A gente tá aqui literalmente para poder colocar luz e de preferência verde, eu esqueci de falar do meu verde, mas colocar uma luz verde literalmente em tudo que está acontecendo para que você possa também despertar, você que está do outro lado da tela aí, e que a gente continue. Certamente a gente vai ter mais rodadas dessas de Papo Vext com o Juliano e você vai ter mais oportunidade de crescer junto com esse gigante. Meu irmão, obrigado, Deus abençoe tua vida, tá com você. sabe como é tua vida, pisa fundo e bora fazer história. Campeão do ano agora. O homem é ousado. Valeu! Valeu!